Olá, hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre autonomia espiritual. Hum, E eu vou explicar para você um pouco sobre esse conceito, sobre o que que eu entendo sobre isso. Mas antes da gente começar, eu gostaria de trazer para você uma pequena reflexão. Nós temos hoje na nossa cultura, não hoje, né? Isso já vem de vários e vários anos atrás, muitos anos atrás, para ser mais, né, para ser mais exato, um conceito chamado a jornada do herói. Então nós temos aquele nosso herói, né, aquele nosso personagem, aquela nossa personagem, que normalmente começa a aprender uma idade mais, né, um pouco mais novo, e ele vai aprendendo com o mestre, busca um mestre para aprender, seja uma arte marcial, seja uma técnica de alguma coisa que possa trazer uma evolução para esse nosso herói. E ele vai aprendendo, ele vai estudando, ele vai crescendo junto com esse mestre. E entram algumas provações. E normalmente, né, nessa jornada, nessa história que a gente vê muito contada através de filmes, histórias em quadrinhos e coisas do gênero, nós vemos que em determinado momento dessa jornada, esse mestre é desafiado e esse mestre perde para o vilão da história. E o nosso herói, naquela sua arrogância, naquele seu achar e entender que ele é melhor, que ele já está super acima do mestre, vai tomar as dores desse mestre e toma uma surra, uma coça, acaba lá também derrotado junto com o mestre. E a partir deste momento onde ele tem essa queda, ele começa a entender a sua pequenez, ele começa a entender a sua insignificância perante aquele contexto, e então ele faz uma jornada interior e começa a entender de onde vem aquela arrogância, por que que ele se comportou daquela maneira, o quanto ele subjugou também, subestimou o próprio mestre que o ensinava, e ele vai se fortalecendo, ele vai crescendo como nesse caso, né, como um homem, ele vai tendo ali outras visões, outras perspectivas, e normalmente no final dessa jornada ele consegue derrotar aquele vilão que havia derrotado inicialmente. Não sem antes tomar uma surra daquelas que você tem certeza de ser num filme e você fala isso só pode ser mentira, mas normalmente ele consegue, né, a vitória ao fim daquele embate. Nós podemos trazer isso através dos filmes. O Doutor Destino é um grande exemplo dessa jornada do herói, que é exatamente, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um personagem que passa por todos essas nuances, né, da jornada e até mesmo a vida do cara que o cara que trouxe, né, o Homem de Ferro para as telas da Marvel, o Robert Downey Jr. Ele tem praticamente essa mesma jornada na própria vida dele, né? Era um cara, um ator que era muito bom naquilo que ele fazia, mas extremamente arrogante, acabou se envolvendo aí com algumas coisas não muito lícitas, foi preso e quando houve o intuito de se trazer, né, esse super-herói da Marvel para o cinema, o Homem de Ferro, o dono da Marvel na época, o Stan Lee, fez questão de chamar o Robert Downey Jr. porque ele era a encarnação do Anthony Stark, né, do personagem que eles haviam criados para aquela história em quadrinho. E então ali você pode imaginar ali que o Robert Downey Jr. teve a redenção dele, né, naquele momento. E quando a gente sai um pouco dessa teoria, né, da jornada do herói, e a gente traz isso para a nossa espiritualidade, através do Theta Healing, nós temos uma, um sistema de crença de que nós não precisamos passar por isso. Então, a Havaiana, ela costuma sempre dizer assim: vocês já perceberam que tudo o que nos é apresentado como evolução, isso sempre vem através da dor? É sempre sofrimento, é sempre aquele cara que apanha até o máximo que ele pode, para depois ele conquistar, né, ele vencer, e sai todo arrebentado, todo machucado. E nós entendemos que nossas vidas são assim também.
que para tudo aquilo que a gente precisa, que a gente quer, a gente precisa sofrer, a gente precisa lutar, a gente precisa apanhar, a gente precisa se reinventar inúmeras e inúmeras vezes. E isso é uma crença limitante. Isso é um sistema, é uma programação que nos foi colocada. E então, através, né, dessa filosofia do Theta Healing, nós entendemos que a vida não precisa ser assim. Eu não preciso tomar uma surra para aprender alguma coisa. Nós podemos aprender através do amor. E então, quando eu falo sobre essa jornada do herói, trazendo para ir para a nossa espiritualidade, eu vou me tomar como exemplo, porque eu acho que eu não posso falar por outras pessoas como é a jornada dela, mas eu posso falar como é a minha, como foi a minha, e como eu entendo hoje a minha jornada. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho, né, espiritualmente falando, sejam encarnados ou desencarnados, que eu tive muito tempo na minha vida onde eu estava lá na sombra, na mais pura e total sombra. A, a sombra dos vícios, a sombra da soberba, a sombra da arrogância, a sombra do eu não preciso de ninguém, eu posso fazer tudo sozinho, eu detesto trabalhar com pessoas, eu não gosto de pessoas, quanto menos pessoas estiverem perto de mim, melhor. E em um determinado momento, a vida me surrou, por assim dizer, e esta mesma sombra que estava naquela escuridão, foi ela quem me trouxe para essa luz, para este outro lugar, em um determinado momento da minha vida. E quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de entender coisas que aconteciam comigo, eu também comecei sair desse lado escuro da vida, esse lado mais pessimista, mais pesado, mais impeditivo, e comecei a vir para um lado mais iluminado daquilo que nós temos hoje como consciência. E uma coisa que eu percebi depois de algum tempo é que quando nós estamos na sombra, nós não enxergamos nada naquela escuridão, né? Porque nós enxergamos luz, na verdade. Se a gente apaga a luz, a gente não enxerga nada. Então não é que nós não enxergamos, a gente enxerga através da luz. A luz bate, reflete e nos traz a informação daquilo que nós estamos vendo. Então, na total escuridão, a gente não consegue enxergar nada. Só que quando eu saí dessa escuridão e eu vim para a luz, eu me deslumbrei tanto com essa luz, mas tanto com ela, que ela também me cegou. Então eu costumo falar para as pessoas, né, de uma maneira um pouco mais leve, que se a gente ficar olhando para o sol por muito tempo, a gente também se cega. Então a luz em demasia, ela também cega. E eu pude entender esta cegueira através da luz, esta cegueira através da própria espiritualidade, como um ponto de mudança. Mas foi um ponto de mudança que é meio difícil da gente conseguir entender, ou da gente conseguir assimilar, ou de assumir que muita luz também nos prejudica. Quando a gente está quando eu estive, a gente não, tá? Quando eu estive nessa luz, neste espaço tão iluminado, eu deixei de ver o mal do mundo. Eu deixei de ver o mal nas pessoas. Eu deixei de ver aquilo que ainda existe nesse nosso plano. E então, de uma certa maneira, eu me desconectei da realidade, que era aquela realidade mais dura, mais pesada, ah, mais impeditiva, né? Aquela coisa que é mais morosa, que a gente sente aquela dificuldade de andar em frente, porque parece que cada passo que a gente dá para frente, a gente dá dois para trás. E né, lembra aquele desenho do pica-pau, o jacaré, né? Que quando ele ia cozinhar o pica-pau, ele dava um passo para frente, dava dois passinhos para trás, e dava mais dois passos para frente, três passos para trás. Praticamente é o cara que não anda para frente, né? Toda vez que ele vai para frente, ele dá passos para trás.
E quando saí deste espaço de escuridão e vim para essa luz, eu me desconectei daquele pântano, mas eu também fiquei parado olhando para aquela luz, extasiado com o que ela estava me trazendo, com o que ela estava me mostrando. E aquilo também me cegou. E eu só fui de uma polaridade, de um extremo da polaridade para outro extremo da polaridade. E aquilo não foi legal. Porque ali eu comecei a me comportar de uma maneira que você que está me ouvindo aqui pela rádio, você não vai ver essas imagens, mas para quem está me acompanhando através do meu canal no YouTube, lá no André Castro, lá no YouTube, vocês vão ver algumas imagens aqui. Eu deixei de comer carne, eu fazia meditações todos os dias, eu fazia Ho'oponopono todos os dias, para tudo que você possa imaginar na minha vida. Né? Estava saindo com um carro, eu era fechado no trânsito e, motorista abençoado, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E nesse tempo eu perdi muito peso, eu saí de quase 94 quilos para pesar 71 quilos e meio, e aquilo foi me deixando fraco, literalmente. Ir para a luz, ao invés de me fortalecer, me enfraqueceu naquele momento. E eu comecei a ver a bondade, eu comecei a ver a luz, eu comecei a ver tudo aquelas coisas que a gente, né, que a gente sabe que existem dentro das pessoas, sem que isso fosse real nas pessoas. Então, você entender que a pessoa pode ser uma melhor pessoa, que ela tem ali qualidades que ainda não foram trazidas para uma prática, que sim, que de repente uma atitude que uma determinada pessoa teve é porque ela ainda não pôde ver o outro lado da moeda, não quer dizer que isso já seja uma realidade nela. E então a gente acaba se prendendo nesse espaço de luz a possibilidades que as pessoas podem vir a possibilidade de virtudes que as pessoas podem vir a desenvolver. E, por vezes, isso não condiz com a realidade daquela pessoa. Então, eu comecei a perceber que pessoas continuavam sendo grosseiras, que pessoas continuavam sendo agressivas, que pessoas continuavam sendo invasivas, que pessoas continuavam me fechando no trânsito, devendo no lugar onde eu tinha um comércio, que as pessoas falavam o que bem entendiam para mim, que se comportavam de maneiras inadequadas na minha frente, junto de mim. E eu achava que aquilo tudo, como um ser de luz abençoado, iluminado e extremamente soberbo que eu era, que tá tudo bem. Nossa, né? O que será que aconteceu na vida dessa pessoinha que a tornou dessa maneira? Será que foi o pai que foi ausente? Será que foi a mãe que foi muito controladora? O que será que aconteceu? Não. Nossa, mas essa pessoa podia ser uma pessoa tão maravilhosa, tão, né, tão bela, tão elevada. E, nossa, então eu tô aqui, né? Ai, que Deus abençoe e que traga, né, para você aí consciências. Se precisar usar a minha pessoa como um saco de pancada, ai, como estou iluminado, eu faço isso, esse papel. E não. E isso foi sugando, e isso foi me destruindo, e isso foi tirando de mim todo aquela, como é que eu posso dizer para você, aquele sentimento do quão gostoso é estar cego naquela luz. Mas isso também começou a trazer um certo desconforto, porque eu sentia essa desconexão com o mundo. É engraçado eu pensar dessa maneira, porque quando eu estava naquela sombra absurda, eu me sentia extremamente desconectado do mundo, porque eu achava que o mundo podia ser outra coisa, eu não entendia porque o mundo era daquela maneira, eu não queria viver no mundo daquela maneira. Eu achava que existia algo melhor. E quando eu saí dessa desconexão que a sombra me dava e eu vim para a luz,
por assim dizer, para entender aquilo que acontecia dentro de mim, aquilo que me prejudicava, aquilo que me levava para caminhos ali que não eram muito bacanas, eu também acabei me perdendo, me desconectando desse mundo. E em um determinado momento eu consegui sair também do deslumbre dessa luz e vir para um caminho do meio, onde hoje eu posso falar para você que eu entendo que as pessoas têm têm os seus potenciais, que as pessoas têm tudo aquilo que elas precisam para serem melhores, para serem mais evoluídas, para entenderem e superarem aquilo que as derrubou em algum momento de suas vidas. E que eu, como terapeuta, eu, como ser humano, eu, como homem, eu posso auxiliar estas pessoas, seja como a minha presença como ser humano, como homem, ou como o meu trabalho em terapia, com as terapias. Mas isso não dá o direito dessas pessoas de serem grosseiras, serem estúpidas e serem desrespeitosas comigo. Então, este meio do caminho, ele me proporcionou um impor de limites, uma consciência de que, tá joia, eu tô vendo coisas que você não vê em você, mas não é por isso que eu vou permitir que você invada meu espaço e me agrida, porque você ainda não conseguiu entender aquilo que está acontecendo com você. Da mesma maneira, eu também tenho o meu espaço e a minha consciência de saber que eu posso ser extremamente grosseiro, eu posso ser extremamente raivoso e estúpido com as pessoas, mas eu não preciso fazê-lo. Antes de chegar neste ponto, antes de chegar neste ponto de ser agressivo para me proteger, eu posso simplesmente impor este meu limite e falar: não, amigo, aqui não. É como se houvesse. Vou fazer um comparativo. Eu vou me comparar agora com uma coisa muito estranha, mas é como se fosse aquele cachorro que ele tá ali, quietinho na dele, né? Se você chega com aquela má energia perto desse cão, ele provavelmente ele vai olhar para você e vai rosnar. E ele vai te dar aquela coisa assim, não chega perto, mano. Não chega perto porque aqui, se você vier com essa energia, você vai tomar prejuízo. Mas se vem com uma energia leve, calma, tranquila, esse cachorro não rosna, muito pelo contrário, ele vai estar curioso e vai saber, vai querer saber quem é essa pessoa que está chegando para perto dele. E, em tese, num comparativo muito raso, é isso que acontece quando eu entendo que estou andando no caminho do meio. Eu consigo perceber as energias das pessoas que chegam até mim e eu posso simplesmente olhar e falar: opa, você não. Né? Aqui não. Vamos conversar, vamos ter aqui um contato, um início, mas de uma maneira muito respeitosa. Não vou permitir que essa grosseria, que esta agressividade, né, que esta violência, quer seja ela física, espiritual, emocional, faça parte ou venha me prejudicar. Mas, por outro lado, se você vem com a guarda baixa, como eu também ando com a minha guarda baixa, a gente pode conversar e a gente pode ter muitas coisas em comum e a gente pode ter muita vantagem, a gente pode trocar muita experiência que engrandece pessoas. Então, o que eu queria mesmo trazer para você neste Caminhos da Consciência dessa semana é esta reflexão. Em que ponto da tua jornada que você está? Se a sombra e a luz fossem uma linha reta, em que ponto dela você está? Você está mais para a escuridão? Você está mais para a luz? Ou você está mais no caminho do centro? Se você está lá totalmente deslumbrado, deslumbrada na luz, o que que você está permitindo que as pessoas façam na tua vida? Como que você está permitindo ser tratado, ser tratada pelas pessoas ao seu redor, pelas tuas amizades e pelos teus relacionamentos? Se você está lá na sombra, como que você trata as pessoas ao seu redor? Como que você trata as pessoas que fazem parte de tua vida, os seus relacionamentos? Porque parece ser
os opostos para mim parecem ser bem assim. Quando estou aqui na sombra, eu estou extremamente reativo, né? Tudo é reação, tudo é expulso as pessoas de perto de mim com agressividade. É sempre reação. Quando eu vou para a luz, parece que é sempre permissão. Eu me torno permissível, eu deixo que tudo aquilo que eu antes repudiava através da sombra, parece que eu dou permissão para que adentre meu campo quando eu estou aqui simplesmente deslumbrado com essa luz. E quando, na verdade, o caminho do meio, o que eu julgo ser mais justo, eu sei utilizar a minha energia da sombra para não permitir que determinadas coisas invadam o meu caminho, mas ao mesmo tempo eu tenho a energia da luz que me permite entender o que está acontecendo e de repente considerar a possibilidade de aquela agressividade ter coisas boas por trás dela. E neste jogo de energias, neste meu equilíbrio de permitir sombra e luz integradas na minha vida, eu consigo ter uma autonomia que me é extremamente importante na vida. Se você sentiu que isso tocou você de alguma forma, que isso fez sentido para você de alguma forma, deixa um comentário aqui no YouTube. Deixa um comentário lá nas minhas redes sociais, no eu.andrecastro no Instagram, ou se você quiser conversar sobre isso diretamente comigo, eu deixo também o meu WhatsApp aqui, que é o 11 o 976006792, e vamos conversar sobre estas polaridades, sobre esses caminhos. E diz para mim em que ponto da jornada você se encontra. Um grande abraço e até semana que vem.